Abre o teu coração aí. Marcos 10:46 diz assim a palavra de Deus: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava ali sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, e o cego então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas repreenderam e mandaram ele calar a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se, olha o detalhe aqui, ó. Levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: mestre, eu quero, olha o detalhe nessa versão aqui, eu quero ver de novo, respondeu ele. E Jesus disse: então vá, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi, seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Redobra a tua atenção aqui, preste bem atenção que Deus vai falar com você aqui. Nós estamos aqui diante de uma história muito conhecida da Bíblia. Um homem aqui que vivia uma situação de amargura, de desprezo. Eu estou falando de alguém que vivia uma história de muita humilhação na sua vida. Mas olha que interessante, antes de passar por tudo isso, esse homem aqui, Bartimeu, no texto, ele tinha uma vida como qualquer outra pessoa tem. Ele tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa, porque a tradição judaica diz, nessa versão aqui, os estudiosos vai dizer também na tradição judaica, não está na Bíblia, mas os livros da história judaica diz que Bartimeu nem sempre foi cego. Tanto que se você prestou atenção no texto aqui, você vai ver que quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Nessa versão aqui ele vai dizer assim: eu quero ver de novo. Então, em outras palavras, Bartimeu está dizendo o seguinte, que ele tinha visão. Ele via, ele enxergava, mas por algum motivo então ele ficou cego. E além de ficar cego, ele se tornou um mendigo miserável. Porque a Bíblia diz que ele ficava à beira do caminho pedindo esmola. Ou seja, ele vivia excluso da sociedade. Sabe, talvez Bartimeu vivesse ali murmurando, focado no problema que ele estava vivendo naquele momento, no sofrimento que ele vivia. E isso é muito complicado, sabe, quando você fica focado no seu problema. Você esquece de olhar à sua volta. Um exemplo disso é lá em Atos capítulo 3, tem a história de um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, e ele vivia na porta do templo pedindo esmola. Ele era conduzido todos os dias por pessoas até a porta do templo para pedir esmola. E preste bem atenção, ele estava na porta do templo, mas ele era coxo, ele andava sobre a coxa, ele tinha um problema na perna. E ele estava tão focado, olha só quando você foca no problema, ele estava tão focado no problema que ele tinha na coxa, que ele não conseguiu enxergar. O problema da perna acabou afetando a visão dele, espiritualmente falando, porque ele não conseguiu olhar à volta dele e ver que atrás dele, a vida inteira, estava o templo, aonde acontecia milagres todos os dias, pessoas entravam coxo como ele, naquele templo, e saía pulando, dando glória a Deus, curado, aleluia. Todos os dias entravam pessoas cegas ali como Bartimeu e saíam enxergando, mas ele estava focado no problema. Onde você estiver, repete comigo assim, ó: quem vive focado no problema, vive de migalha. Ele estava no lugar certo, mas ele estava focado na coisa errada. Atrás dele estava o templo, a solução que ele precisava. E cuidado, porque talvez você já está tão focado no problema que você está passando aí dentro da sua casa, no teu casamento, que você não consegue enxergar que tudo que você precisa já está aí dentro. Meu Deus.
Agora preste atenção, as pessoas não se importavam com Bartimeu, ninguém dava atenção para ele. E penso eu, sabe por quê? É porque ele não tinha nada a oferecer também, não é mesmo? Ele não tinha nada a oferecer, porque o mundo aí fora é assim, viu? O mundo aí fora é assim, enquanto você tem algo a oferecer, as pessoas se importam com você. Mas a partir do momento que você não tem, ninguém mais liga para você. Receba essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida aqui. Ainda que alguém te coloque de lado, meu Deus, por causa da situação que você está vivendo hoje, nesse momento da tua vida, ainda que as pessoas não te valorizem como você merece, você precisa sair dessa live hoje com uma certeza no teu coração: Deus te ama. Eu vou repetir: Deus te ama independente da tua situação. Deus te ama independente do momento que você está passando. Deus te ama independente da sua classe social, situação financeira. Ele te ama. Aleluia. Sabe, não coloque expectativas nas pessoas não, irmão. Se você colocar sua expectativa nas pessoas, como eu preguei semana passada, você vai se frustrar. Olhe para Jesus. Sabe, nós servimos um Deus que a Bíblia diz que Ele abomina o pecado, porém Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Você está entendendo? Deus não te ama pelo que você é, pelo que você possui, e muito menos pelo o que você faz, pelo que você tem ou deixa de ter. Deus te ama pelo que Ele é. Aleluia. Deus te ama pelo que Ele é. Por quê? Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre na sua vida. É por isso que Ele te ama. É por isso que Ele tem a capacidade de dizer a palavra dEle que Ele te amou. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e virávamos as costas para Ele. Sabe, não pense que Deus esqueceu de você não, porque talvez Ele tenha feito silêncio para você. Quando tem tão louvor que fala que quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ei, deixa Deus trabalhar, irmão. Continue sendo fiel, continue buscando a presença dEle, continue orando, continue clamando. Talvez você esteja pensando, mas cada dia que passa, pastor Danilo, a situação piora. A situação parece que quanto mais eu busco a presença de Deus, mais a situação piora. Pode ter certeza que Deus está no controle, meu irmão. Quanto mais piora a sua situação, mais perto da vitória você fica. Você sabia disso? Conhece a história de José do Egito, não conhece? Pois é, a situação dele quanto mais piorava, mais perto da vitória ele estava. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um projeto na vida dele, que ele ia se tornar governador do Egito. Nem ele sabia disso. E então, um dia ele sonha, no outro dia ele está dentro de um buraco, de uma cisterna, e os irmãos jogam ele dentro daquela cova, sabe? E tentam matar ele, não consegue. De repente vende ele, e ele vai parar como escravo na casa de Potifar. Você acha que piorou a situação dele? Saiu do fundo do poço e foi para a casa de Potifar viver como escravo. Piorou sim ou não? Piorou. Mas você percebe que a casa de Potifar era praticamente dentro do Egito, onde Deus queria que ele governasse como governador do Egito. Aleluia. Você está entendendo? E um certo dia, o engano vem sobre ele. A mulher de Potifar arma toda aquela situação. Já vou voltar para a mensagem. Deus está colocando isso no meu coração aqui. E ela arma aquela situação de engano, e ele vai parar preso, inocente, dentro de uma prisão, onde ele fica aproximadamente 7 anos naquela prisão. 7 anos. Você acha que piorou a situação dele, sim ou não? Pois é, a cadeia era dentro do Egito. Aleluia. E um certo dia ele dorme na cadeia, e no outro dia ele acorda reinando como governador do Egito. Você está entendendo? Quanto mais a situação parece piorar, mais perto da vitória você vai ficando. E Deus está usando a minha vida para falar para você hoje: ei, José, é com você que eu estou falando. O teu lugar não é no fundo do poço, rapaz. Aleluia. O seu lugar não é no meio do engano. O seu lugar não é dentro dessa prisão infernal. Ele está dizendo: o teu lugar é reinando numa cadeira que eu preparei para você. Aleluia. Eu quero que você governe o Egito. O Egito aqui agora, apesar de não, mas para você entender o que eu quero falar, o Egito aqui pode ser a sua vida. O Egito aqui é a sua vida agora. E Deus está falando: eu quero que você governe a sua própria vida. Chega, para desse negócio de querer, de ficar ouvindo das pessoas o que você tem que fazer, para onde você tem que seguir. Chega de pessoas ficar falando para você se você está certo, se você está errado. Deus está falando: eu quero que você governe a sua própria vida. Você tem que saber o que é melhor para você. Aleluia. Vamos voltar para a mensagem de Bartimeu aqui. Glória a Deus. A misericórdia de Deus, então, ela se renova a cada manhã na nossa vida.
E com o único objetivo é que Deus, a misericórdia dele se renova a cada manhã na nossa vida, na esperança de que eu e você entenda isso, que ele nos ama acima de qualquer coisa. Deus nos ama, irmão, acima dos nossos erros, acima dos nossos pecados. Deus nos ama sobre qualquer situação. E por causa desse amor que ele tem por mim e por você, ele trouxe você aqui hoje diante dessa live. Sabe por quê? Porque ele quer renovar as suas forças. Aleluia. Ele quer restaurar a sua visão, Bartimeu. Deus quer devolver alegria para você numa determinada área da sua vida. Bartimeu, apesar de viver ali amargurado, aflito, sem visão, esse homem aqui, ele vivia uma situação muito complicada, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar dele. Bartimeu, ele tinha fé. Aleluia. E a sua fé é algo que ninguém, nada nem ninguém pode tirar de você. Talvez você entrou aí nessa live hoje sem esperança nenhuma, sem fé nenhuma diante dessa situação, mas agora você já não pode mais dizer que você está sem fé, sem esperança, porque a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você já está ouvindo eu pregar aqui aproximadamente 10 minutos, a fé já nasceu no teu coração. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Sabe, Bartimeu não tinha mais esperança, mas através da fé que ele tinha, e de um ato de fé, porque a fé sem obras, a fé sem o ato, sem a ação, sem a atitude, ela é uma fé morta. É isso que diz Tiago. Então, através da fé que ele tinha, de um ato de fé, ele alcançou, ele conseguiu aquilo que ele precisava. E quando se fala de Bartimeu, as pessoas imaginam logo um homem cego com uma capa pendurada nos ombros, pedindo esmola. Mas sabe o que eu quero pregar para você aqui rapidamente agora? É que a verdadeira identidade dele nunca foi essa. Nem sempre, ou melhor dizendo, nem sempre foi essa. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, sobre a verdadeira identidade de Bartimeu. Vamos entender quem era o pai de Bartimeu, que você vai saber quem era Bartimeu aqui agora. A Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. Está escrito no texto que lemos aqui. E quem era Timeu? Vamos olhar para o pai que você sabe quem que é o filho. A tradição judaica diz que Timeu, ele foi um grande general do exército de Israel. Ele venceu muitas batalhas a favor do povo de Deus. Sabe, na época de Davi não era o general lá e ele não perdia nenhuma batalha? Pois é, na época de Timeu era com ele o negócio, pai de Bartimeu. E ele venceu muitas batalhas para o povo de Deus. E um certo dia, como ele era muito bom na batalha, os soldados romanos, eles armaram um plano, uma estratégia para matar Timeu. E então eles invadiram ali o arraial e os soldados romanos raptaram Timeu, acharam ele dentro de uma tenda, raptaram Timeu, sabe o que fizeram? Furaram os olhos do menino que estava com ele, uma criança que estava com ele, mataram Timeu à espada, furaram os olhos da criança que estava com ele na tenda, isso diz a história judaica, e abandonaram essa criança na entrada da cidade de Jericó. Agora preste atenção, quem era essa criança? Bartimeu, o filho de Timeu. Então começa a imaginar comigo, entra na história agora, começa a imaginar comigo o tamanho do sofrimento desse homem chamado Bartimeu, que era uma criança naquele tempo. Um menino, eu estou falando de alguém, um menino que nasceu em Israel, eu estou falando de alguém que tinha promessa de Deus. Um menino que nasceu em Israel, provavelmente ouvia os pais dizer todos os dias: filho, você é um escolhido de Deus. Filho, você é um herdeiro da promessa. Você nasceu para brilhar, menino. Você vai comer no melhor dessa terra. Oh, aleluia. O nosso Deus prometeu. Mas olha que interessante. Agora Bartimeu, ele se encontra levando uma vida totalmente oposta, contrária daquilo que os pais falavam para ele. E ele agora está vivendo como alguém amaldiçoado, totalmente oposto. Ele está vivendo como alguém amaldiçoado, desprezado, abandonado por tudo e por todos. E por quê? Porque ele perdeu a visão. Agora preste atenção nisso, que isso aqui é o centro que Deus mandou pregar para você, que é o centro da mensagem. Por que Bartimeu perdeu a visão, irmão? Porque a um certo momento na vida dele, os soldados romanos, o inimigo da nossa alma, os soldados romanos, o inimigo se levantou, tocou nos olhos dele e ele ficou cego. Danilo, o que você está querendo dizer? É que tem momentos que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele se levanta contra a nossa vida. E ele acaba tocando em nós.
ou em pessoas que amamos, e ele toca em nós de tal maneira que nós acabamos ficando cegos, perdemos a visão espiritualmente falando, emocionalmente falando, saímos da comunhão, devido à cegueira espiritual do momento. Algumas pessoas acabam perdendo até a identidade de cristão. Talvez as pessoas olhem para você e falem: isso é ser cristão? Porque o inimigo toca na gente até a ponto da gente ficar cego, perder a visão, e agimos de forma errada. Alguns acabam perdendo, dependendo da situação que o inimigo toca, acabam até se desviando do caminho, perdendo o controle da situação, o domínio próprio. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você sente que o inimigo ele tem tocado na sua vida, ele tem se levantado, ele tem tocado na sua vida, ele tem tocado em pessoas à sua volta, pessoas que você ama, porque ele não consegue atingir você, então ele vai naquelas pessoas que você mais ama, e isso tem prejudicado a sua visão. Deus está falando com alguém aqui hoje. Isso tem prejudicado a sua visão espiritual, fazendo você sair da direção que Deus já te deu, fazendo você agir por impulso, falar o que não devia, magoar pessoas, talvez até dentro da sua casa. Quem sabe as suas atitudes não têm feito você perder até a sua identidade de cristão. Talvez pessoas tenham olhado para você e pensado: isso é ser cristão? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Porque se você não sabe, Deus me leva a lembrar você hoje que você é um escolhido e uma escolhida de Deus. E independente da situação que você está vivendo, você continua sendo um escolhido e uma escolhida de Deus. E você está aqui hoje por quê? Porque Deus te escolheu e Ele tem uma grande obra a realizar, não só na tua vida, mas através da sua vida. Essa obra já está em andamento, ela já está em curso, não se deu o direito de parar agora. Não pense em desistir, meu Deus, não pense em recuar, retroceder. Deus tem pressa, irmão, em completar a promessa na sua vida. Deus tem pressa em aperfeiçoar a obra que Ele começou na sua vida. É isso que a palavra diz, que aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele aperfeiçoará essa obra até nos dias de Cristo Jesus. Mas para isso é necessário, para que Deus complete, aperfeiçoe a obra da sua vida, meu Deus do céu, isso é necessário que você recupere a sua visão. E é por isso que você está diante dessa live hoje, sabe por quê? Porque Deus Ele te ama tanto, que Ele trouxe você aqui hoje para abrir os seus olhos diante dessa palavra. Porque Ele quer te devolver a comunhão, Ele quer te devolver a alegria. O que eu preciso fazer então, pastor Danilo? O mesmo que Bartimeu fez. Você precisa fazer o mesmo que ele fez, chamar a atenção de Jesus, fazer algo que possa chamar a atenção de Jesus a ponto dele parar para você. E o que eu faço para chamar a atenção de Jesus? Eu não sei te falar não, mas você sabe. Você sabe, Deus já colocou no seu coração o que você tem que fazer. Inclusive, Deus já tem colocado no decorrer das pregações da igreja o que você deve deixar de fazer. Só está faltando a tua parte, não é da parte de Deus não. Deixa eu tentar te ajudar aqui, refrescar a sua memória. Talvez Deus está falando com alguém aqui hoje, ó. Deixa de fazer aquele negócio lá que eu já mandei. Começa a fazer aquilo outro lá que eu já te pedi faz tempo e você não começou ainda. Renuncia, abre mão. Exclui da tua vida, abre mão desse negócio aí que está te afastando de mim, está te levando para o cemitério de passo a passo, dia após dia. Abre mão desse negócio, decida mudar hoje. Deus está falando com alguém aqui, ó, tome uma atitude hoje. Não é amanhã, não é no culto da Quinta B-Power, não é no culto da virada, não é hoje, irmão. A virada da tua vida não é dia 31, não. A virada da tua vida é hoje, é agora. O que você fizer agora pode mudar a tua história. Sabe, talvez seja isso que Jesus está esperando de você para mudar a sua vida para sempre. Uma atitude que mostre para Ele que você depende dele de verdade. Para de querer fazer as coisas com a força do teu braço, resolver tudo do seu jeito, no seu tempo, na hora que você quer, do jeito que você planeja. Mostra para Ele em atitude hoje que você é um dependente dele. E não só na hora que a coisa aperta. Tá pensando que Deus é bombeiro, Jesus é bombeiro, só hora que pega fogo no negócio que vai lembrar de Jesus. Ele está falando, eu quero compromisso, irmão. Ter fé enquanto tudo acontece do jeito que você quer, fácil, é para qualquer um. É no momento difícil, ali na crise do casamento, na crise financeira, é na crise do país.
É na crise emocional, é nos dias ruins, é nos dias maus, que Deus vai ver que tipo de fé que é a sua, onde está o teu coração de verdade, o tipo de compromisso que você tem com Ele. Tem gente que acha que Deus é bombeiro, só busca Ele para apagar o incêndio, só busca a mão de Deus. Mas Deus está falando, busca a minha face, me busca por aquilo que eu sou. Se você chamar a atenção de Jesus hoje, sabe o que vai acontecer? Assim como Ele parou para Bartimeu, aleluia, Ele vai parar para você. Ele vai parar para você. O tema dessa mensagem, Jesus está parando para você hoje. Está aí. Ele vai parar para você, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai te devolver alegria, aleluia. Sabe, eu estou falando com alguém aqui hoje que você tem pensado em desistir. E eu quero dizer para você que esse pensamento não é seu. Deus está dizendo para você hoje, persevera. Esse pensamento é uma seta do diabo, fazendo você parar, porque ele já sabe aonde Deus vai te levar, aonde Deus vai te colocar. E o pensamento para você, que você não deve alimentar, é esse daí, esse pensamento do diabo para você desistir. A palavra de Deus para você hoje, através da minha vida, é persevera. Não desiste, não pare de lutar. Tem uma canção, né, que fala, não desista, não pare de lutar. Os sonhos, os planos de Deus jamais vão morrer, uma coisa assim, não é? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não para, irmão. Você já assistiu uma luta de boxe? Eu sempre falo isso para os irmãos, eu amo esse exemplo. Uma luta de boxe, a pessoa que está lá lutando, e essa pessoa simboliza eu e você, a luta do dia a dia. A pessoa que está ali lutando, ela não tem o poder de parar a luta. Nem se ela quiser, começou a luta, ela não tem o direito de parar. Só quem pode parar a luta dela é o treinador dela. Se ele jogar a toalha no ringue, tem que parar na hora. Sabe por quê? Porque o treinador da pessoa, ele conhece o limite de quem está ali lutando. Ele sabe até onde a pessoa pode ir. Ele sabe até onde ela aguenta a pancada. Oh, aleluia. Você está entendendo? Não está entendendo? Eu vou clarear para você. Deus, Jesus, o seu treinador, está de olho em você. E Ele está usando a minha vida para falar para você hoje. Ei, eu não joguei a toalha ainda. E quer saber mais? Eu não vou jogar a toalha, porque eu sei que você tem força o suficiente para você vencer essa luta. Se levanta hoje, vai para cima, porque eu sou contigo. Oh, aleluia. Meu Deus. Eu quero compartilhar aqui, ó, dentro de 7 minutos, 7 minutinhos no máximo, 4 coisas que mudou a vida de Bartimeu, mudou a realidade dele, 4 coisas. E talvez seja isso que você precisa para mudar a sua vida. Primeiro passo para você receber a sua vitória: você não deve se conformar com a situação. Você não deve se conformar com a situação que você está vivendo. Por quê? Bartimeu não se conformou com a situação dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele lembrava do que os pais falavam. Você é um escolhido de Deus. E você também não deve se conformar, porque eu já te lembrei aqui hoje quem você é. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Irmãos, ó, quando você se conforma com a situação, você impede de correr, você impede você mesmo de correr atrás da sua vitória, daquilo que você precisa. O conformismo é perigoso, sabe? Se você se conforma é porque você, de certa forma, já se acostumou com a situação. E quando você se acostuma com o sofrimento, é perigoso, porque aquilo que era um problema para você antes, acompanhe meu raciocínio, aquilo que para você antes era um problema, agora passa a ser normal. E daqui a pouco você já se acostumou com aquela coisa errada. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Começa a mudar a sua maneira de pensar, renova a tua mente hoje. Bartimeu, ele mudou a maneira de pensar, ele mudou o foco, sabe? Você precisa mudar o foco, talvez. Bartimeu parou de olhar para o problema dele, para a situação de mendigo, de ficar ali à beira do caminho pedindo esmola. Ele parou e ele começou a crer na providência de Deus. Talvez ele pensasse assim: olha, eu sou justo, o meu pai era justo, eu amo a Deus, meu pai amava a Deus, e a Bíblia diz, a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu não aceito, eu não me conformo. Então ele começou a profetizar para ele mesmo, que os problemas dele ia ter que colaborar a favor dele, porque ele amava a Deus. E no mundo espiritual, tudo começa a conspirar ao seu favor depois que você libera a palavra de profecia. Talvez esse deserto que você está passando aí, as palavras têm saído da sua boca.
O que tem saído da sua boca? Porque a palavra é semente também. Talvez você está só reclamando, murmurando. Mas Bartimeu falou, não, enquanto eu estou murmurando, eu estou aqui à beira do caminho, precisando de esmola, vivendo de migalha. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou começar a declarar palavras positivas, que Deus é um Deus de providência, que a minha hora vai chegar, que Jesus vai me encontrar. Oh, aleluia. Você está entendendo? Libera, irmão, libera palavras positivas. Aquela porta vai abrir, esse homem vai mudar, essa mulher vai mudar. Você está entendendo? Começa a liberar palavras positivas, ao invés de você reclamar. Isso aí não vale nada, isso aqui não está com nada. Você está entendendo? É isso aí que você está atraindo. Alguém disse que o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. Isso deve ser verdade, porque palavras são semente. Então Bartimeu começou a pensar positivo e ele começou agora a esperar em Deus uma oportunidade de se encontrar com Jesus. Não, você precisa, olha só, irmão, se esforçar para sentir a presença de Jesus, sabe por quê? Porque senão Jesus passa, como está passando aqui agora, diante dessa live, e ele passa aí do seu lado e você não chama a atenção dele, sabe o que vai acontecer? Vai continuar à beira do caminho, vivendo de migalha. Então chega de ficar se conformando e pensando, eu nasci para sofrer mesmo. Essa enfermidade é minha e eu vou ter que morrer com ela. Quem falou isso para você? Meu relacionamento já não vai bem. Para com isso, começa a fazer o que a palavra está dizendo. Primeiro, não se conforme com a sua situação. Os problemas que estão diante de você hoje não podem definir o final da sua história. Talvez os médicos não conseguiram resolver até agora. Aleluia, receba isso. Talvez os advogados não conseguiram resolver. O pastor já orou, nada acontece. Quem sabe o final da tua história, irmão, é Deus. A última resposta vem de cima, aleluia. A última palavra vem do céu. Jesus pode mudar, os médicos não conseguem, o advogado não consegue, o pastor já orou, não consegue, mas ele consegue. Por quê? Porque ele é o médico dos médicos, ele é o nosso advogado fiel, ele é o nosso juiz, a Bíblia diz, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Deus está dizendo para você hoje, esse vale, essa prova que você está passando, essa situação que está tirando o seu sono, está sobre o meu controle, o Senhor está falando. Isso aí está sobre o meu controle, aleluia. E Bartimeu ficava ali sentado à beira do caminho. E as notícias então naquele tempo passavam de boca em boca. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social. Então, você já ouviu dizer que quando uma pessoa ela perde uma visão? Lembra que eu falei no início da mensagem que Bartimeu, ele tinha visão, por algum motivo ele ficou cego? Você já deve ter ouvido dizer que quando alguém enxerga e perde a visão, a pessoa acaba aguçando outro sentido. A audição dela, por exemplo, fica mais sensível se ela perde a visão. Então começa a imaginar comigo nesse momento. Bartimeu ali sentado à beira do caminho. Ele perdeu a visão quando era criança, então ele tem o ouvido mais aguçado do que as outras pessoas. E ele sentado ali à beira do caminho, de repente passa um grupinho de pessoas conversando. Entra na história comigo. E ele passa um grupinho de pessoas ali dizendo, nossa, olha só, ontem eu estava lá na cidade de Naim e ia sair uma viúva para enterrar o único filho que ela tinha. E quando ela estava saindo do portão da cidade para ir para o cemitério, estava entrando um tal de Jesus Cristo. E Bartimeu ali ouvindo tudo. E o pessoal passando no caminho, ele estava à beira do caminho. E então Jesus se aproxima daquela mulher e fala para ela, mulher, não chores. E ele abaixa, ele toca no esquife, no caixão do jovem. E ele fala, moço, a ti eu ordeno, levanta-se. E o jovem que estava morto, e ele escutando tudo. O jovem que estava morto se levantou, se pôs em cima do caixão onde ele estava morto. Ele sentou em cima do caixão e começou a glorificar e falar. E daqui a pouco vem outro grupinho ali e começa a falar, gente, vocês não sabem o que eu vi ontem. Eu estava lá em Cafarnaum e estava uma casa cheia de gente, um tal de Jesus Cristo pregando. E então, essa casa estava cheia que não chegava gente nem diante da porta. Vieram um pessoal, 4 pessoas, desceram um paralítico por uma corda no rumo que Jesus estava. E ele parou de pregar e falou assim, os seus pecados estão perdoados. E falou para aquele paralítico, levanta agora, pega a tua cama, pega o teu leito e vai para a tua casa. E aquele paralítico levantou, os ossos foram estralando, todos entrando no lugar, cada osso no seu lugar. E ele saiu andando à vista de todos, de forma que todos ficaram pasmados e disseram, um grande profeta se levantou entre nós.
Quando Bartimeu ouviu isso, irmão, ele pensou: esse Jesus que ressuscita o morto pode mudar minha história. Esse Jesus que levanta o paralítico, ele pode devolver minha visão, ele pode mudar minha situação. Ei, receba essa palavra. Esse Jesus que ressuscita o morto pode mudar sua situação ainda hoje. Tudo que você precisa é fazer o que esse Bartimeu fez, irmão. É tomar uma atitude e chamar a atenção de Jesus. Danilo, como é que eu faço para ter esse encontro? Apocalipse 3:20 diz assim: Jesus disse: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Você está entendendo? Jesus está à porta e está batendo, mas Bartimeu abriu a porta e ficou esperando Jesus passar. Foi algo muito além. Jesus bate, Jesus está aqui batendo hoje. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, me aceita na tua vida. Vai, dá o nome, vamos batizar. Me aceita por inteiro. Mostra para mim que você realmente crê na minha palavra, que você quer eu na sua vida. Mas Bartimeu fez algo muito além, não esperou bater na porta. Ele abriu a porta, aleluia, e ele ficou esperando Jesus passar. Ele não quis nem esperar Jesus bater na porta, irmão. Na primeira oportunidade ele mesmo gritou, ele convidou Jesus para entrar. Bartimeu escutou muito testemunho ali sentado, sabe? Segundo passo aqui então que Bartimeu deu, ao ouvir os testemunhos, ao ouvir os testemunhos das pessoas que passavam por ali, ele teve certeza do que Jesus podia fazer com ele. Ele teve certeza. Então, primeiro, ele não se conformou. Segundo, ele teve a certeza. Terceiro, ele esperou uma oportunidade. Ele não se conformou porque ele sabia quem ele era o escolhido de Deus. Segundo, ele teve certeza: quando eu me encontrar com esse Jesus, a minha história muda. Terceiro, esperou uma oportunidade. Olha para cá, diferente de você, você não vai nem precisar esperar Jesus passar. Sabe por quê? Você não sabe? Você não entendeu ainda? Porque ele já está aqui, ele está aí dentro da sua casa agora. Enquanto você presta atenção e glorifica essa palavra, enquanto você está recebendo de coração aberto, ele já está aí dentro da sua casa. E ele está dizendo para você hoje: eu estou aqui para resolver o seu problema, para te dar visão, para te dar visão espiritual. Eu quero devolver alegria para você. Aleluia. Ele está esperando você chamar a atenção dele. E se você chamar a atenção de Jesus, assim como Bartimeu, hoje pode ser o dia do seu milagre, hoje pode ser o dia da sua cura, da sua libertação, hoje pode ser o dia que Deus vai mudar a sua história, o seu casamento, irmão. Hoje pode ser o dia que Ele vai quebrar o seu orgulho, Ele vai te dar humildade. Bartimeu estava ali à beira do caminho, esperando uma oportunidade, quando de repente, você lembra da canção que nós cantamos aqui? Quando de repente uma multidão começa a glorificar, como ele tinha a audição mais aguçada, né, do que os outros, ele começa a ver aquele povo de longe glorificando, e ele pensou: peraí, Jesus deve estar passando por aqui. Não, irmão, entra na história comigo. E peraí, o que é esse monte de glória a Deus aí, esse monte de gente dando glória a Deus? Jesus deve estar passando por aqui, eu acho que a minha oportunidade está chegando. Porque ele começou a associar os testemunhos. Cidade de Naim, estava um monte de gente indo para o cemitério. Em Cafarnaum a casa estava cheia de gente glorificando. E agora eu estou ouvindo um monte de gente glorificando. Pronto, Jesus está passando. E ele deve ter pensado: esse é o meu momento, dizia Bartimeu. Eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Porque se eu deixar Jesus passar hoje e não chamar a atenção dele, talvez nunca mais os meus olhos vão se abrir. E realmente, posso falar uma coisa para você? Os estudiosos dizem que Jesus verdadeiramente passou em Jericó apenas uma vez. Se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, teria morrido cego. Finalizando aqui, ó. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, só confirmou. Ele já deduziu que era Jesus. Aí de repente, versículo 47 diz assim: quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. O cego tomou atitude: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Meu Deus. Mas ele gritava ainda mais. Quarto passo: primeiro, ele não se conformou. Segundo, ele teve certeza do que Jesus podia fazer. Terceiro, esperou uma oportunidade. Quarto, ele tomou uma atitude. Ele se levantou e ele começou a gritar, clamar pela misericórdia de Jesus. Bartimeu chamou a atenção de Jesus, irmão. Não tinha outra maneira dele chamar a atenção de Jesus a não ser gritando, porque as pessoas não iam ajudar ele. Ele era cego, ninguém ajudaria ele. Ele mesmo teve que tomar uma atitude. E quando ele tenta chamar a atenção de Jesus, você percebeu que o texto fala que as pessoas mandaram ele calar a boca.
Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. Mas eu vim aqui essa noite dizer para você que a chave da vitória chama-se perseverança. E ele gritava ainda mais alto. Ele deve ter pensado: cala a boca o quê? Você não pode mudar minha vida, você não pode me dar visão, você não pode resolver o meu problema. Vai cuidar da sua vida. Quem precisa de um milagre sou eu, quem vai gritar sou eu. Eu não vou parar, agora que eu vou gritar mesmo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus viu a perseverança dele, quebrando as barreiras que estavam tentando calar ele, Jesus para e manda chamar o cego. Posso falar uma coisa para você aqui? Quando você tentar chamar a atenção de Jesus de verdade, as pessoas do seu lado talvez vão tentar calar sua boca. As pessoas vão tentar te parar. Mas a chave da vitória chama-se perseverança. Vai para cima, não desiste, meu irmão. E Jesus para, vendo a perseverança dele e fala: vai lá, chama o cego, traga ele aqui. Agora responde para mim, entra na história comigo. Quem é que foi buscar Bartimeu, irmão? Jesus mandou buscar o cego. Quem que você acha que foi chamar Bartimeu, que foi buscar Bartimeu e levar até Jesus? Provavelmente as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca, que disseram para ele que Jesus não ia dar bola para ele. Eu quero dizer algo para você, eu quero liberar uma palavra para você. Aquelas pessoas que um dia tentaram calar sua boca, aquelas pessoas que um dia olharam para você e disseram que não tinha mais jeito para você, que Jesus não estava nem aí para você, que você não tinha mais jeito. Essas pessoas vão ter que presenciar face a face o tamanho do milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Primeiro, não se conforme com a sua situação. Segundo, tenha certeza do que Jesus é capaz de fazer. Terceiro, aproveite a oportunidade que já está diante de você hoje. Quarto, tome uma atitude, meu irmão. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero ver de novo. Olha aqui, Jesus está usando a minha vida hoje para perguntar para você no final dessa mensagem: o que você quer que eu te faça? Fala para mim, qual que é o seu desejo? O que você deseja que eu te faça? Fala para ele aí agora, onde você estiver. O que você deseja que eu faça na sua vida, na tua casa, no teu casamento? Qual é a área que você precisa de uma providência, de uma intervenção? Qual é? Já falou para ele aí? Pois ele respondeu para Bartimeu o mesmo que está respondendo para você hoje: vá, a tua fé te salvou. Vai, você foi curado porque teve fé. Aleluia. Eu tenho certeza que essa pessoa aqui, essa palavra que falou com você hoje, e não só apenas uma área, falou em várias áreas da sua vida. E tudo que Jesus precisa agora é que você tome uma atitude, que você saia dessa live hoje, primeiro, com o sentimento de não se conformar com essa situação. Não se conforme com isso. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Viu? Segundo, tenha certeza que Jesus pode mudar a sua situação. Terceiro, espera a oportunidade, já teve, agora é hora de agir. Quarto, toma uma atitude. Faça aquilo que o Espírito Santo fez você entender sobre essa mensagem hoje aqui, ó. Toma uma atitude. Renuncia, abre mão, não sei o que ele falou com você, mas faça. E você vai ver a glória de Deus. Ele vai derramar a visão sobre a tua vida. Algo poderoso vai acontecer. Amém? E o nome de Jesus vai ser glorificado. Em nome de Jesus.